Olá, muito bem-vindos ao projeto Nas Telas da Estação Maracanã. Meu nome é Elerson Oliveira. Nós vamos fazer algumas oficinas sobre o audiovisual, falar um pouco sobre mim. Comecei fotografando já há algum tempo, comecei com a câmera analógica, aquela de filme, também já trabalhei depois com máquinas digitais, logo no começo, e depois eu fui para fotografia profissional. Trabalhei também no mercado externo, mas também atuo há mais de 10 anos com audiovisual, produção de vídeos, foto, cinema, eventos sociais, empresariais. E a gente vai falar uma capacitação, na verdade, né? Essa capacitação ela envolve tanto a parte teórica do audiovisual quanto a parte prática também. A gente não vai chamar de aulas, a gente vai chamar de oficinas. Hoje todos devem saber, a gente vai deixar isso aqui como uma transmissão ao vivo, depois através dos links, um processo crescente de conhecimento, onde que a gente vai apresentar e também vai sugerir também algumas atividades para que vocês realizem e a gente acompanhe depois através do e-mail, através aí de outros canais de comunicação que a gente vai estabelecer com vocês. O projeto ele vai possibilitar a criação de conteúdo audiovisual, seja através de vídeos, seja através de fotos e com os recursos que cada um tem. Hoje é muito importante isso. O audiovisual ele permeia todas as nossas comunicações hoje em dia. A gente recebe um número muito grande de informações ao todo instante. São fotos, são vídeos, são mensagens, são editadas, são condições que a gente recebe e tem esse panorama cada vez mais está envolvido nas nossas vidas. Antigamente a gente não tinha tanto acesso à tecnologia, a própria tecnologia mudou muito e facilitou o maior contato das pessoas com isso. Antigamente você teria que ter produtos muito complexos e muito caros para que você conseguisse produzir algo que seja de qualidade. Então realmente ficava através dos meios de comunicação. Com a popularização dos smartphones, que incluem câmeras, tanto de foto quanto de vídeo, e recursos também, como editores, as próprias plataformas de redes sociais já possibilitam que você edite, que você mude, coloque filtros e transforme a sua própria produção. E com esse recurso acessível, todos todas as pessoas elas têm um potencial ali criador de vídeos, de conteúdo digital através do celular. E essa popularização, digamos assim, mudou o conceito. Antigamente, para que alguma produção fosse muito relevante, você teria que ter uma condição muito complexa, muito custo, muito investimento, profissionais, equipamentos de alta performance. E hoje não é mais isso, né? Hoje uma pessoa faz um vídeo através do celular, dependendo da criatividade dela, da ideia dela, ou o reconhecimento de outras pessoas, ela consegue produzir material e as pessoas não se preocupam tanto com aquela qualidade como se preocupavam antigamente. Eu digo década de 80, começo dos anos 90, já não tem mais essa necessidade, aquela condição de ser tão preciso e de ser, digamos assim, uma forma muito profissional. Isso facilita, traz essa vantagem também. As oficinas elas serão divididas, a gente pode chamar de módulos, né? A oficina 1, 2 e 3, a gente vai ver o roteiro, vai ver produção, direção de fotografia, direção de arte, captação de som, iluminação, equipamentos e maquinário, a própria câmera digital, edição e exibição. A gente vai falar bastante sobre isso, vai comentar como funciona isso no meio do audiovisual, tanto para grandes produções quanto para a nossa produção realmente, digamos assim, pessoal. A gente pode também utilizar esses mesmos conceitos. Depois das oficinas 4, 5, 6, a gente vai ter a captação de imagem e edição em aplicativos para celular. Eu vou disponibilizar também links onde que vocês podem ver os vídeos. O mais importante é ter o conceito em mente do que possa ser a edição, por exemplo.
porque a técnica a gente pode treinar através dos aplicativos ou rever os vídeos onde que as pessoas que já tiveram experiência através de muitos vídeos no YouTube como tutoriais, né? As pessoas já tiveram experiência com esses equipamentos e também com os editores, e aí você vai ver qual que é o melhor para o tipo de aparelho, qual que é, digamos assim, o aplicativo mais leve que ele consiga trabalhar através dessa edição. A gente vai ver isso tanto na parte prática, tanto na parte conceitual quanto na parte prática também. As oficinas 7, 8 e 9 é a capacitação em produção de audiovisual. Aí a gente vai aprofundar os conhecimentos na produção, onde que, se vocês tiverem ideias e condições, a gente até pede que vocês nos escrevam, que entrem em contato conosco, para que a gente troque uma ideia, converse mesmo, possa ajudá-los na produção do que vocês desejam e mencionar isso, e a gente já vai, digamos assim, a gente pode ajudar com o roteiro, ajudar com as dicas de captação. Às vezes a gente tem uma ideia e aquela ideia ela é genial, mas às vezes ela é complexa para que a gente execute isso. Então a gente pode ter soluções um pouco mais simples, mais viáveis também. A gente vai poder conversar tudo isso nessas oficinas. As oficinas 10, 11 e 12 é a captação em direção audiovisual. Nessas oficinas a gente vai aprofundar o conhecimento na direção cinematográfica, onde que a gente vai identificar como que a gente pode executar o que foi definido do roteiro, ou a condição aí que cada um determine que a gente possa realizar. E no final a gente vai ter aí a capacitação em edição. Aí a gente vai a função do editor, o montador, como que a gente funciona, como que funciona, digamos assim, esse processo, né? É um processo realmente, ele é simples, mas envolve trabalho. Quanto mais organização a gente tiver, menos trabalho, mais rápido a gente consegue executar tudo isso. A gente vai falar hoje então, antes da gente passar sobre esses outros elementos, hoje eu vou focar bastante aqui na condição de roteiro. Mas antes de roteiro, é importante a gente pensar o seguinte: o que é digamos assim, a gente é uma comunicação, o audiovisual ele transmite uma comunicação. A comunicação é uma troca de emoções. A gente pode entender dessa forma. A gente está trocando emoções. Eu tenho uma intenção, a gente tem uma intenção, ou você tem uma intenção, o que você queira transmitir. Vamos supor que você queira fazer um vídeo que façam as pessoas darem risada, façam as pessoas sorrirem. Então você vai ter um argumento, olha, eu tenho uma ideia de contar alguma piada, ou fazer algum vídeo, algum sketch, produzir algo que seja engraçado. Essa é a minha intenção. Então a gente vai contar uma história a partir disso. É importante ter em mente sempre qual que é a intenção, o que eu desejo, o que eu quero transmitir com isso. E realmente histórias são isso, é a intenção e os desafios, obstáculos para chegar até lá. Todas as histórias, a gente pode também chamar assim, todas as histórias elas começam primeiro, inicialmente com uma ideia. É óbvio isso, mas é importante a gente sempre ter em mente. A história ela tem começo, meio e fim. A gente sempre vai ter esses três elementos, não necessariamente que precisa ser sempre dessa ordem, né? Começar pelo o início, a gente pode começar pelo final, contar essa história pelo final, e aí vai atrair o público e vai chamar a atenção para que o público identifique, nossa, mas como é que terminou essa história, como é que ela iniciou essa história, eu estou vendo o final, mas por que aconteceu isso? Então isso pode gerar uma curiosidade também do indivíduo, da pessoa que está vindo ali acompanhando o telespectador para perceber até o final dessa história. E a gente vai ter também muitos elementos. Cada local, a gente é importante também, além de ter definido também a história, qual que é a intenção da mensagem que a gente vai passar, é importante também a gente ter em mente qual o caminho, eu gostaria de transmitir isso em qual canal, qual que é o meu público. Olha, eu quero contar uma história, eu quero fazer um documentário. Aí realmente já é uma obra de não ficção. Aí a gente vai ter uns elementos, eu quero contar a história do meu bairro, por exemplo. É interessante a gente, mas qual que é a minha intenção sobre isso? A minha intenção é realmente valorizar a história das pessoas que estão aqui nesse bairro, que lutam para um bairro melhor. Eu tenho orgulho do meu bairro, eu quero mostrar isso para todo mundo. Então, essa é a intenção de um vídeo, por exemplo, de um documentário, que é a minha área de especialização de produção, onde que eu mais atuo, realmente são com documentários. A gente registra e documenta a realidade.
da forma como está acontecendo, ouvindo pessoas, captando as imagens, colocando músicas que tem ali a ver com a cena. Tudo isso a gente vai ver nessas oficinas. Mas vamos continuar nesse exemplo aqui de um documentário, por exemplo. Eu quero mostrar o meu bairro como ele é. Tudo bem, eu vou primeiro, a gente vai se reúne, eu tenho a ideia de querer falar sobre o meu bairro. Quais são os pontos interessantes sobre isso? O que eu posso, digamos assim, chama a atenção? O que é o diferencial? A gente pode ir pelas questões mais básicas. Qual que será o morador mais antigo do meu bairro? Será que ele tem boas histórias para poder contar? Qual que é o morador mais ilustre, ou uma pessoa, uma personalidade dentro do bairro, onde todo mundo conhece aquela pessoa, ou alguma pessoa que faz um trabalho muito bonito, um trabalho assistencial, ou as crianças que mais para frente eles se tornarão adultos. E é interessante identificar e promover esse conhecimento e essa ideia de um bom bairro, de uma boa condição para essas pessoas também que estão vindo. É importante nesse primeiro passo, antes da gente falar até sobre os cargos e as condições, como é que a gente vai produzir, como que a gente vai conseguir executar essa ideia. O mais importante é a gente e papel e caneta, claro, pode ser um bloco de notas do computador, do celular, não tem problema, mas se tiver realmente papel e caneta ali é o ideal para que a gente consiga anotar e identificar o que a gente pode fazer de melhor, ou dar esses exemplos como eu passei para vocês, da pauta. A gente chama de pauta, né? Enfim, são ideias que às vezes no futuro a gente teve uma pessoa que, olha, eu tenho uma ideia ótima, aquela pessoa, ela conversa super bem, ela fala super legal, aí às vezes quando vai gravar a pessoa fica com vergonha, fica tímido. Então muitas vezes a gente tem que ter isso em mente também, que o que a ideia que a gente teve na hora de executar talvez saia um pouco diferente. Alguém que você acha que não fosse render, ou tivesse ali algo não tão interessante, mas precisava constar, às vezes aquela pessoa vai lá e faz um depoimento super emocionante e super emocionado, onde que a gente consegue captar ali uma verdade, uma essência, e aí se torna, né? No caso de produções não ficcionais, como documentário, isso pode acontecer. Às vezes a gente tem uma ideia na cabeça e durante... A gente nunca sabe o que vai acontecer, porque a gente está lidando exatamente com a realidade. Mas a gente pode surpreender com aquilo, ou então identificar que aquilo que a gente pensou naquele momento não é o ideal. Depois de visto como que a gente pegou o material bruto e começou a analisar o material, a gente vai perceber que aquilo talvez não seja o ideal, a gente vai para um outro caminho. É sempre importante, né? Uma história, se a gente vai falar um pouco mais da parte ficcional, né? Uma história, a gente vai contar uma história. Ela liga o ponto A ao ponto B. Ela vai ligar esses dois pontos. A gente vai ter essa nítida sensação que a gente começou aqui e vai terminar lá. Qual que é essa história que a gente fez, né? A gente começa de um jeito e termina de outro. Ela tem que ter uma nuances, ela tem que ter uma variação também, senão fica muito monótono. A gente pode construir personagens, pode desenvolver personagens, escrever sobre eles e falar sobre a condição. Tudo vai depender da intenção onde que a gente quer passar e qual é a base que a gente vai transmitir isso, né? E qual é o caminho para isso. E como eu disse hoje, não se preocupem, mas eu só tenho meu celular, ou vou pegar o celular emprestado de alguém. Como eu disse antes, não se preocupe em relação a isso. Hoje está muito mais fácil essa produção e está muito, digamos assim, muito mais acessível essa produção. Mesmo que as pessoas não sejam profissionais da área ou que não são atores, mas o desejo e a condição e querer fazer acontecer, isso tudo é muito observado dentro dos meios de comunicação que a gente tem, principalmente a internet. É óbvio que a gente também tem superproduções, quanto melhor a nossa técnica, quanto mais a gente estudar e ler e pesquisar sobre o tema que a gente gosta, o assunto que a gente gosta, a gente vai se tornar melhor, como em qualquer situação de estudo, como qualquer profissão que a gente possa encarar aí na vida. Quanto mais a gente se prepara, estuda e analisa tudo aquilo, a gente vai se tornar melhor. O roteiro, como é que ele vai funcionar, esse roteiro? Esse roteiro ele vai ser descrito, é como se fosse uma descrição.
o roteirista ele escreve exatamente o que vai acontecer. Depois, na próxima oficina eu vou compartilhar também com vocês materiais onde que vocês podem ter acesso, como é que funciona um roteiro, e um roteiro prático, né, de um filme. E esse roteiro, vamos supor, ele vai escrever de maneira literal. Olha, começa com a tela preta e vai diminuindo a luz, e aí a gente vai percebendo uma natureza, por exemplo, um nascer do sol. Então começou preto, aí vai diminuindo aquela parte preta, e depois começa o pôr do sol. Gravado o nascer do sol, desculpa. Aparece lá o nascer do sol. E depois disso aparece um rapaz andando de bicicleta. Corta essa cena, depois corta para um rapaz andando de bicicleta na natureza. E depois aparece ele indo em direção a esse nascer do sol. Vocês percebem que aqui a gente já tem 3 cenas, e às vezes, muitas vezes, a gente já passou 10 segundos desse começo desse vídeo, por exemplo, e a gente já vai ter tudo isso no roteiro. No roteiro também vai colocar uma música emocionante de fundo. Então, vocês percebem que já traz uma atmosfera esse processo? A gente teve, começa preto, eu não sei o que estava acontecendo, depois vai esmaecendo, vai retirando esse preto, a gente começa a identificar que é o nascer do sol, da natureza, e depois a gente vê um rapaz andando de bicicleta em direção a esse nascer do sol. O que ele está fazendo lá, o que isso significa, o que é parte da história, a gente ainda não sabe, mas vai se desenvolvendo essa, digamos assim, essa curiosidade, por que está acontecendo isso, o que está elevando tudo isso. Isso parte da ideia do roteirista. O roteirista ele que direciona toda essa condição e todos esses elementos para que as outras pessoas vão lá e executem. É claro que vai ter o ator que vai representar, vai ter a pessoa que arrumou a bicicleta para que aquele ator conseguisse andar. Aí tem a preparação do ator, o ator é um requisito básico, ele andar de bicicleta. Como é que ele vai fazer esse papel se ele anda de bicicleta caindo? Aí de uma coisa emocionante pode se tornar uma coisa cômica, não muda a intenção. A gente tem, quando a gente trabalha com audiovisual, a gente tem que pensar em todos esses elementos. Ou então fala, olha, você é ótimo para esse papel, gostaria que você fizesse esse papel, mas você precisa saber andar de bicicleta, você sabe? Aí, às vezes o ator ele vai lá e vai começar a trabalhar, treinar para que ele aprenda a andar de bicicleta, caso ele não soubesse, e até ele conseguir ter passar a segurança, digamos assim, do que ele está fazendo, do que ele consegue realizar. Vamos supor, nessa mesma história aí que a gente está inventando aí de ficção, depois quando aparece lá o Nascer do Sol, a música impactante, uma música emocionante, ele indo em direção ao nascer do sol de bicicleta, de repente corta para uma cena, corta para a cidade, com barulho de engarrafamentos, carros, buzina, barulho, e aí já deu um contraste. Então será que nessa próxima cena, isso eu estou falando de 10, 20, 30 segundos, nessa próxima cena que o roteirista foi lá e escreveu que deve ser desse jeito, o roteirista ele imagina, ele pensa sobre isso. É como se o universo fosse dele. Quem escreve uma história é o meu mundo. Eu sou o Deus aqui dessa história. Eu invento, eu posso fazer chover, eu posso fazer ter sol. Você vai colocar a história como você desejar. E depois ele coloca isso, esse contraste entre uma imagem que está tranquila e tudo mais, depois para a cidade. Aí automaticamente a gente nem para pensar sobre isso, mas a gente assistindo, a gente começa será que ele fugiu desse problema da cidade? Será que ele teve problemas naquele engarrafamento, aquela coisa ruim, poluição, e agora ele está indo para o campo, para algo melhor? O que ele está buscando? O que está acontecendo? Novamente a gente, através da escolha das cenas, através da nossa intenção ali, a gente está bem alinhado com a nossa intenção, a gente vai construindo uma narrativa. A gente vai contando a nossa história, a gente vai mostrando ali para o telespectador, para quem está acompanhando ali a obra, o que eu quero passar, qual que é a condição sobre isso, como é que eu vou fazer isso, sabe, olha a minha mensagem que eu quero dizer. Isso é muito importante, é fundamental. Muitas vezes acontecem improvisos, às vezes o dia que vai gravar, aquele nascer do sol ontem estava maravilhoso, sem nenhuma nuvem.
mas às vezes eu quero pegar um nascer do sol, mas está com muitas nuvens, não ficou tão bonito. Se tiver condições, a gente, se puder, a gente pode voltar amanhã e gravar o nascer do sol. O nascer do sol é único, cada dia tem um. E pode ser outro, não, eu quero que seja esse dia mesmo, pode ser dessa forma. São todas definições que alinhados com o diretor e com a condição, a gente precisa entregar algo ali, o que foi definido entre os roteiristas, entre quem teve aquela ideia. Se foi você mesmo, você pode definir. Olha, realmente, olha, isso aqui não ficou mais ou menos. Será que dá tempo da gente gravar amanhã? Vamos arriscar amanhã. Ou então a gente, olha, vamos gravar até ficar perfeito esse nascer do sol. Eu gostaria do nascer do sol com aquele céu azul lindo e todo azulão e que não gosto de nuvens. Gostaria disso. Se tiver condições, aguarde aquele momento e aí você consegue realizar essa etapa. A gente pode definir hoje em grandes produções que eles conseguem produzir muita coisa com efeito de computador. Já é uma outra realidade. As pessoas com recursos, você consegue fazer praticamente qualquer coisa, como vocês acompanham em animação, em efeitos especiais. Aí a gente está falando de grandes produções. Grandes produções, o céu é o limite. A gente pode definir exatamente como que foi o produtor ou os responsáveis ali, eles vão definir e o diretor junto com a direção e ali vão conseguir aquele resultado o mais perfeito possível. É óbvio que vocês podem acompanhar também a produção de cada filme, são centenas de milhões de dólares para produzir um filme. Vocês conseguem imaginar a quantidade de pessoas, de figurantes, quantidade de profissionais extremamente requisitados e gabaritados no mundo todo, onde que eles conseguem produzir. Vocês imaginam que cada equipamento daquilo vale uma fortuna, cada equipamento. Aquelas câmeras, aqueles Steadicam, que são aqueles coletes onde que a pessoa se movimenta e a câmera parece que está flutuando. Ela não, se você for gravar andando, ela vai ficar com aquele movimento, você está andando. Ou você está gravando na mão, você vai ficar com, não tem como você não tremer, você pode tremer pouco, mas é impossível você não tremer. Nesse caso, existem equipamentos que custam realmente 100, 200 mil dólares, só um Steadicam para você conseguir gravar com aquela sensação que está voando. A câmera também já tem um valor muito elevado. São todas condições e realidades que a gente percebe e vai acompanhando através do YouTube, através de vídeos, a gente vai tendo conhecimento sobre isso. Não é o nosso caso. A gente já trabalha com condições muito mais simples. Mas não quer dizer que não seja poderoso tudo isso, né? Como eu disse no começo, hoje a gente mudou muito a nossa relação de valorização e reconhecimento das obras. Hoje a gente tem muito artista, tem muito comediante que faz um vídeo gravando o celular assim, comentando e falando como é que é o dia a dia dele, fazendo piadas e tem milhões de visualizações, tem um apelo muito grande, não tem problema nenhum em relação a isso. A gente tem diversas formas de produzir, não tem problema o gênero que você goste. Eu até aconselho vocês nesse primeiro momento a já definirem qual gênero que vocês mais gostam. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas você já pensou, eu gosto muito de comédia, por exemplo, eu gosto de vídeos de comédia. Eu gosto de filmes de ação. Filmes, sabe, aquele que você nem respira, que tem explosões e o mocinho sempre vai, ou a mocinha sempre vai salvar o mundo de sérios problemas. Filmes de heróis, praticamente hoje é uma categoria onde que a gente encontra aí filmes que envolvam essa temática de um universo onde que tem muitas possibilidades. Eu gosto muito de filme de terror, por exemplo, ou não, eu não gosto de filme de terror. Pensem sobre isso. Qual tipo de obra vocês gostariam de produzir, independente se ali tem recursos ou não, ou condições ou não. Pensem em qual gênero. Eu gosto de documentário, eu gosto de... Enfim, tem tudo isso que a gente pode pensar e essa condição aí da gente produzir e fazer tudo isso acontecer. A partir depois do gênero e da condição, é importante a gente, como eu falei, a gente ter essa ideia de o que eu pretendo produzir, qual que é a minha intenção, qual que é a minha ideia. E aí a gente vai escrever, né? O ideal é sempre escrever, colocar no papel, olha, não sei ainda como é que vai, eu gostaria de contar uma história onde que uma pessoa tenha muitas dificuldades, mas vence no final. Tem dificuldades familiares, tem dificuldades no trabalho, mas ele consegue se superar
e ao mesmo tempo passar uma mensagem motivacional para as pessoas. Essa é uma ótima história. Qual que é a minha intenção? A minha intenção é inspirar as pessoas, motivar as pessoas para que elas consigam ficarem mais felizes ou, enfim, servir de fonte de inspiração para que as pessoas consigam executar e realizar tudo aquilo. E a gente vai começar a pensar sobre isso, essa história. Então, novamente, a gente está numa história ficcional. A gente vai ter ali uma condição de roteiro, eu vou definir as falas, eu posso pensar também na duração de tudo isso. Qual que é a duração? Eu gosto de trabalhar, a gente tem algumas métricas dentro do audiovisual. 1 minuto a gente chama de micro, né, ou nanometragem, a gente pode chamar, ou micrometragem. Tem filmes de 1 minuto. Tem uma série de pessoas que são especialistas em filmes de 1 minuto, de 2 minutos, são curtas-metragens. Tem pessoas que são especialistas em longas-metragens, né? Acima de 30 minutos até 1 hora é considerado média-metragem. Acima de 1 hora é considerado, aí a gente já pode, de 1 hora em diante, a gente já chama de longa-metragem. Esse termo é muito curioso, porque antigamente se filmava com aquelas câmeras de filme, e onde que passava como uma câmera fotográfica que a gente tirava antigamente uma foto e ela ficava, ela digamos assim, congelava aquela cena, aquele instante ela congelava e ficava através do filme. As câmeras antigamente, eu não sei se vocês se recordam, mas ou já viram, com certeza já devem ter visto vídeos, onde que ela é o mesmo filme fotográfico praticamente e ele ia passando. 24 quadros por segundo. Era a metragem que a gente tinha, a condição aí de gravação que a gente tinha no cinema. Então 20 é como se tirasse em cada 1 segundo 24 fotografias, como se fosse aqueles filmes stop motion, onde que vai passando bem rápido. E aí depois tinha a revelação desse processo, era um processo bem caro e complexo. E a gente tem essa. E aí um rolo ele tinha essa metragem, longa metragem, tinha muitos metros de rolo ali de filme para ser revelados e depois condição. Hoje com o digital praticamente não se produz mais assim. Além do custo, ele tem também a condição que ele não é viável, né? Também, e a facilidade de você depois editar, você rever o material. Por exemplo, na hora você só olhava ali o que estava sendo gravado, mas até revelar aquilo, às vezes você não sabia como é que ia ficar aquele resultado final, qual que é aquela condição, enfim, depois vai ter que refazer porque não ficou bom. Hoje em dia com os recursos digitais você grava, consegue ver o que está acontecendo, você faz um backup, você guarda isso em outro local e depois você tem muito mais recursos e muito mais fácil para editar. É claro que com uma qualidade ainda hoje muito maior também, né? Hoje a gente fala de Full HD, que é uma condição de qualidade de imagem, a gente fala o dobro disso, que é chamado 4K, tem produções em 8K, onde que ele traz um realismo, uma vivência completamente diferente. Hoje a gente tem celulares que filmam em 4K. E aí você vai ter que ter uma televisão, um dispositivo onde que você também consiga enxergar aquilo nessa qualidade máxima. Às vezes você grava numa qualidade, mas não tem o recurso, às vezes, de ver aquilo. Às vezes a gente vê numa tela mais antiga, numa televisão mais antiga, ou às vezes a gente vê num celular mais antigo e parece que não está sem qualidade. Mas quando a gente vê uma mesma imagem, um vídeo que foi produzido em Full HD, por exemplo, a gente consegue depois olhar na tela específica em Full HD, você percebe que tem uma qualidade, que tem uma visão, onde que a gente consegue obter o máximo ali do equipamento e do produto para isso. Bom, continuando aqui a nossa conversa, nossa oficina, então o mais importante e nesse primeiro momento é definir quais são esses passos e o que vai acontecer com o roteiro. O que eu quero produzir, o que eu gosto de produzir, o que eu tenho de referência, o que eu quero fazer, qual que é a minha intenção, qual que é a mensagem que eu quero passar para o meu público. Esse é um ponto muito relevante e importante. Não tem problema se no meio do caminho você falar, olha, acho que ficou muito complicado, ou olha, tive uma outra ideia melhor ainda, talvez essa não seja o ideal, tive uma ideia melhor ainda. Tudo isso é mutável, tudo isso tem essa condição aí de você, entre aspas, brincar, de você ser o Deus ali, e, enfim, de mexer nessa produção e de ter essa condição.
Mas vamos supor que a gente está falando aqui de um roteiro profissional, de uma condição profissional. Então, como eu falei, o roteiro ele vai estar tudo ali escrito, o que é para acontecer exatamente daquela forma. Ah, eu gostaria que mesclasse duas imagens, naquele exemplo que eu estava dando. A cidade tem barulho de carro, moto, buzina, tá tudo muito confuso. E depois eu gostaria de mesclar essa imagem com aquele nascer do sol novamente. Aí ficam as duas imagens, digamos assim, fundidas. E aí vai entrelaçando e depois volta de novo para o nascer do sol. Essa é uma transição. E esses aplicativos hoje em dia é muito fácil você colocar, é só você ver lá as opções de transições que tem e você faz essa transição entre uma imagem e outra. E aí quer dizer, você está mesclando tanto o som da natureza quanto aquele barulho de carro, você leva aquele, digamos assim, entre aspas, né? Você está levando aquele telespectador que estava naquela bagunça, naquele caos frenético ali de barulho e buzina, e você leva ele para um outro local. Você está levando ele novamente para a natureza. Percebe-se que fez essa transição, a transição ela ajudou a contar essa história. Ou então vamos supor, eu começo a fazer cortes rápidos. O que é isso? Eu coloco, por exemplo, só tiro foto da bicicleta, ou a bicicleta é desmontada, ou a bicicleta amassada. E vai cortando carro, a bicicleta normal, depois a bicicleta amassada, a roda dela está amassada, depois eu coloco um barulho de ambulância, por exemplo, e depois corta para a ambulância. Dura 2, 3 segundos cada imagem, mas eu estou colocando uma imagem atrás da outra, eu estou cortando, eu estou dando velocidade a esse processo. Eu estou dando um dinamismo na imagem, na questão do vídeo, sabe? Tudo isso a gente tem que pensar para o vídeo ser interessante, para que as pessoas tenham interesse e desperte a vontade das pessoas continuarem assistindo o vídeo. Quanto mais informação eu vou colocar, pode ser que atraia um tipo de público, ou pessoas que gostam daquela filme de ação, que gostam de emoção e o que está acontecendo, o que vai acontecer no próximo passo. Tudo isso a gente não para pensar sobre isso. O nosso cérebro ele já está condicionado a avaliar tudo isso. Eu não sei exatamente, às vezes até colocar em palavras o que esse vídeo me fez, mas eu sinto que eu gostei daquele vídeo. Olha, aquele vídeo me chamou a atenção, eu quero compartilhar esse vídeo. Ou é um vídeo muito engraçado, eu quero que também que as pessoas... Eu dei risada com esse vídeo, eu quero que as outras pessoas também deem risada dele. Tudo isso a gente sempre vai falar de emoção. A gente lida com emoções. A gente às vezes quer contar uma história nossa e a gente coloca outros personagens para não ficar uma coisa tão biográfica, mas de toda maneira o audiovisual a gente se comunica através das emoções. Quanto mais emoção eu colocar, quanto mais a emoção tiver a ver com o que eu estou passando, é melhor. O público ele reage de maneira mais positiva. Se eu quero, por exemplo, fazer um filme de terror, eu não vou fazer o bandido ou aquele, né, digamos assim, o vilão, no caso, ele tropeçar e cair na hora, por exemplo. Aí ele vai se tornar um vídeo cômico. Ou se isso acontecer de maneira não proposital, aquela cena a gente não vai poder usar. Porque eu queria fazer um filme de terror, mas o bandido, na hora que foi pegar lá o mocinho ou outra pessoa, ele escorrega e cai. Aí realmente não vai dar certo, não está em conformidade com a ideia que eu vou passar. E aí vai ter que ser registrado novamente, vai ter que ser gravado novamente, segue-se o roteiro, porque a gente sempre, o roteiro é como se fosse uma nossa receita de bolo. Ele vai falar exatamente tudo que a gente vai definir. Depois, nas outras oficinas, nas oficinas 2 e 3, a gente vai se aprofundar nisso, de como que a gente conta histórias. A gente vai falar sobre a jornada do herói e como todas as histórias elas são muito parecidas com uma vida humana. Como que essa condição de vida e o que a gente vive é muito parecido. Por isso que os filmes de grande sucesso, eles têm sempre uma mesma fórmula, né? Como eu falei, é uma receita de bolo. Eles têm essa mesma condição de ter os desafios, depois o mocinho ali, o personagem principal, não importa se ele seja mocinho ou não, a gente sempre vai ter um desenvolvimento. Ele começa, digamos assim, criancinha, pequenininho, e depois ele vai se desenvolvendo, ele vai evoluindo,
ele vai se tornando maduro, vai se tornando, às vezes ele erra também, é importante ele ter essa condição, ele sente medo, ele sente inseguro, ele não são todas emoções humanas, se a gente prestar bem atenção, emoções que todos têm. Alguns conseguem lidar melhor com isso, outros não, ou com algumas emoções a gente consegue se sair melhor, outras a gente não consegue. Cada um tem as suas características. E aí ele vai compondo, ele vai encontrando amigos, enfim. São todos elementos que a gente vai ver em histórias ficcionais e mesmo histórias de documentários. E todos os documentários interessantes contam isso, né? Falam de histórias e remetem a essa emoção humana, essa condição da gente pensar sobre isso e fazer tocar o coração das outras pessoas ou informar também as outras pessoas através de como acontece. Voltando aqui, a gente também vai falar da produção. O que significa produção no sistema audiovisual? A gente vai ter o produtor executivo, digamos assim, é quem ele coloca o investimento. O produtor executivo é onde que passa e ele define todos os orçamentos, ele define todas as condições necessárias, ele, digamos assim, é o homem da grana. Ele vai ter essa produção executiva, ele que captou os recursos, ele que captou o dinheiro e vai ter essa condição de você fazer as coisas acontecerem. Às vezes a ideia vem da produção executiva. Olha, eu quero fazer um filme, vamos supor, de um novo super-herói. Essa é a ideia. Eu quero competir com a Disney, com a DC, enfim, que agora, né, a Marvel é da Disney, então eu quero competir com essas pessoas. Eu tenho investimento, eu tenho recursos, eu tenho essa ideia. Aí ele vai lá e contrata o roteirista. E o roteirista vai propor para ele uma ideia de um super-herói novo. Um super-herói que, sei lá, o poder dele seja fazer o bem, ou ele tem uma condição, ele consegue controlar elementos da natureza, por exemplo. Esse é um super-herói que esse poder eu não conheço. Alguns super-heróis controlam determinado, controla a água, controla... Não, esse daqui ele controla todos os elementos da natureza. Animais e tudo mais, ele se comunica, ele está totalmente conectado com a natureza e ele é um super-herói. Essa é a ideia, digamos assim, que o roteirista deu, ou o próprio o produtor executivo falou. Eu quero um herói novo, que tem essa condição. Depois disso, depois de feito o roteiro e o produtor executivo ali ter a condição, vai ter a própria produção. A produção, digamos assim, é a parte que envolve, digamos, mão na massa. A produção ela vai antes nos locais, e aí você vai ter o responsável pela locação. A gente chama de locação, os locais onde gravam. Eu gostaria de que esse super-herói ele mora na floresta, por exemplo. Aí a gente vai ter, a pessoa da locação vai ter que encontrar um ambiente, seja uma mata ou seja um sítio, não importa onde que seja mais viável para se levar os produtos, os materiais, os equipamentos para aquele local e a gente consiga gravar essa condição. E aí vai definir, o produtor executivo determinou que fosse na Amazônia, por exemplo, vai ter que gravar na Amazônia. Então, imagina a logística disso, levar todo mundo para lá e quais são os cuidados necessários para vacina contra a malária, enfim, são uma série de condições necessárias para que se execute essa ideia. Que primeiro veio o produtor executivo, depois colocou no roteiro, e aí depois a produção vai determinar tudo isso. E cabe à produção, no caso ali, o responsável pela produção, e aí ele vai ter uma série de pessoas para cuidar disso. Às vezes ele está, às vezes com certeza, às vezes ele está no local, no momento, porque qualquer tipo de problema é a produção que resolve. Faltou uma condição aqui, o ator não está preparado para aquilo, enfim, ou então a pessoa virou o pé dentro da mata, teve um problema quanto àquilo, e aí realmente é a produção que vai resolver, vai atrás do médico, vai levar a pessoa. A produção ela tem um papel fundamental de fazer as coisas acontecerem, seja ali um assistente de produção, muitas vezes ele vai levar água para a equipe técnica. Parece um serviço menor ali, dentro do ator, dentro do cinegrafista, dentro do próprio diretor, mas todos têm que estar com uma sinergia.
a pessoa tem que estar atenta a isso, se essa é a função dela, levar água ali, o assistente de produção, levar água para todos, olha, a função talvez ali mais importante durante o dia, porque às vezes as pessoas estão com muito calor, estão suando bastante, e ele traz um conforto, traz uma condição. Então, dentro do audiovisual, dentro do cinema, dentro desse, digamos assim, desse mundo, todo mundo tem a sua função e todo mundo tem sua importância. Não tem isso de ser menos ou mais. Porque se um carece ou se um não executa bem a sua função, realmente não vai ser interessante para todos os demais. Depois a gente vai ter o diretor. O diretor ele consegue colocar em prática. Isso vai ter o assistente de direção. Às vezes tem mais de um diretor, mas geralmente tem um assistente de direção que ele vai colocar em prática o que o roteiro, cada cena, e ele vai se encarregar ali, o assistente de direção, ele vai se encarregar exatamente do que seja ali o roteiro. Na prática, cada vírgula, cada condição, o assistente de direção e a direção, ele vai conseguir colocar isso. A produção faz todo o resto. A produção vai contratar as pessoas, pode contratar a equipe técnica, ele vai chamar todo mundo, vai ver o que é necessário para fazer aquilo dali, e ele vai executar, vai ajudar a executar a parte prática do roteiro. E a direção ele vai colocar a parte, digamos assim, ele quer que grava no nascer do sol, naquele exemplo. O diretor vai estar lá junto com a produção, vai levar todo mundo lá para a locação, para aquele local específico para gravar, e aí o diretor ele vai junto com a direção de fotografia, mas o diretor ele tem ali a palavra final para ver se aquilo tá bom ou não. Aí a gente vai ter também o diretor de fotografia, que às vezes em produções pequenas, às vezes é o próprio cinegrafista que está fazendo ali. Tem produções que às vezes só tem uma câmera e se tem um diálogo, às vezes filma a pessoa de um jeito, depois filma a pessoa de outro. Aí repete a cena, aquela mesma cena se repete 2, às vezes 3 vezes, para que aquela mesma câmera capte em ângulos diferentes. E depois a gente vai ver ao longo dessas oficinas como é que edita tudo isso, como é que organiza tudo isso. A gente vai ter esse diretor de fotografia que ele vai definir, olha, talvez no ambiente interno, se às vezes está no roteiro, luzes, nascer do sol dentro de uma casa, por exemplo. E ali ele vai definir, olha aqui, a gente vai estar aqui na sala, vai ser gravado aqui na sala, olha, na sala eu vou precisar de tal luz vindo dali, daquela cor, eu quero uma luz aqui, verde, laranja, enfim, hoje em dia está muito mais fácil trabalhar com tudo isso, e aí você quer identificar. Então, o ator está aqui, ele vai estar próximo da janela, aí a janela tem a luz, aí vai ter essa condição, entrando pela janela, pode ser artificial ou natural, geralmente em cinema é feito a luz artificial, porque ela vai sempre manter aquela condição, e aí você é fixo. Se você trabalha com luz do sol, por exemplo, entra uma nuvem, já está completamente diferente, já ficou nublado, já mudou a luz, já escureceu. Então, como se trabalha geralmente em cinema, é tudo com fonte de luz artificial. Claro, às vezes está gravando durante o dia, ali se está o dia ensolarado, se o dia está nublado, tem a luz também ambiente. Às vezes só a luz ambiente já é suficiente, às vezes não. Às vezes você vai ter que ter uma luz ali para gerar, ou colocar filtros para que aquela luz não fique muito forte no ator e não fique aquele destaque daquela luz na pele do ator. Tudo isso é identificado também. A gente vai ter também a direção de arte, que envolve os elementos dentro da condição. Vamos supor que está lá gravando na floresta, e ali a gente vai estar dentro de esse super-herói aí que tem poderes da natureza, ele conhece lá uma tribo indígena. Nessa tribo indígena, às vezes realmente consegue identificar o próprio local, mas vamos supor, o roteiro falou que ele ganhou um anel mágico de um índio quando ele era criança. E ele perde esse anel mágico que ele ganhou do índio. Quem que vai definir esse anel mágico? Quem às vezes vai produzir ou vai encontrar ali? Tem a direção de arte nesse processo. Se você for fazer um filme de época, por exemplo, dos anos 90, você vai ter que ter vários elementos. Você não pode gravar uma casa, independente de qual seja a casa, hoje em dia, que vai aparecer anos 90? Não. Você vai ter que encontrar elementos que remetam aos anos 90. Anos 90 a gente tinha aquela televisão de tubo.
Hoje ainda muitas pessoas têm essa televisão ainda, mas outras, mas por exemplo, nesse vídeo aparecer uma, que eu quero gravar um vídeo dos anos 90, nesse vídeo aparecer uma tela plana, por exemplo, ele não vai ajudar. Eu não vou ter essa facilidade, essa condição. Na verdade, a pessoa fala, nossa, não é anos 90 isso. Isso aí é 2000 e pouco, 2000 pra frente aí, porque tem essa televisão. Antigamente não tinha essa televisão. E então, esses elementos sempre vão ter que estar no mesmo local, vão ter que estar sempre, mesmo que mude, eu gravei hoje um dia, amanhã não vamos gravar amanhã aqui de novo. Todos têm que estar atentos sobre aqueles elementos, estarem no mesmo local, naquela mesma condição. A gente depois eu vou colocar também algumas fotos e imagens também de produções que eu já atuei, para que vocês tenham ideia também de como funciona. Vou colocar também outras imagens também de como funciona aí cada elemento e essa condição. E a gente vai ter também a captação de som. É fundamental a captação do som, porque elementos nos vídeos não adianta você ter uma qualidade linda, mas o som tá ruim, o som tá com chiado, ou então tá no meio da floresta, vê um barulho de carro, não tem nada a ver aquele barulho de carro. Você tá gravando uma cena super emocionada ou uma cena super triste no ambiente e de repente passa uma moto, aquele barulhão, nananana, acabou o clima acabou o clima da cena, não vai ficar legal. Tirou totalmente a atenção daquele momento. Você fala, nossa, mas o que essa moto está passando? O que tem a ver isso? Entende? A captação do som é fundamental. Tanto a gravação, às vezes é colocar o microfone onde que não seja percebido, aquele microfone para captar a voz do ator, enfim, do artista. Ou às vezes é aquele microfone que a gente chama de boom, que é um microfone onde tem um assistente, segura um cabo e o microfone fica assim, a gente não consegue ver pela câmera, mas a gente consegue estar ali captando tudo que os atores estão falando, também tem essa possibilidade. Esse profissional ele tem que ser muito atento, ele sempre usa fones, assim, geralmente esses fones headset, onde que isola o barulho para que ele perceba exatamente o que está sendo gravado. Tem um amigo meu que trabalha como captação de som, ele tem experiência com séries e tudo mais, séries de renome, e o equipamento dele é tão complexo que ele consegue, gravando, voltar 10 segundos do que ele já gravou para ouvir se ficou bom. Então os equipamentos eles têm essa capacidade aí de você registrar ali o que está acontecendo de uma sensibilidade muito grande. E essa captação que a gente chama captação de som direto, que é o que está acontecendo na cena. Antigamente a gente tinha, às vezes não tinha tantos equipamentos. Eu estou falando aqui realidade de filme brasileiro da década de 60, década de 70. Às vezes o áudio era dublado depois. O próprio ator dublava o que ele estava sendo falado. Às vezes captava sem ali o som, só a imagem, ele conversando, e aí depois colocava-se o áudio depois. Ele gravava depois ali, de maneira sincronizada, obviamente, mas ele treinava ali para dublar aquela condição. Um outro papel muito importante que a gente tem é a iluminação. A iluminação é feita pelo gaffer, o best boy ali é o assistente dele. São termos em inglês. A gente produz o inglês, ele é uma língua universal, digamos assim. Em muita produção de audiovisual se utiliza o inglês em muitos elementos, né? E a iluminação é impressionante esse papel. Ele tem que entender muito de elétrica, porque ele desmonta lâmpada, ele coloca outra, ele tem equipamentos sofisticados, ele controla a luz, ele controla a cor dessa condição, e a luz é fundamental. Uma boa iluminação, hoje a gente está muito fácil. Vocês já viram pessoas que gravam às vezes o vídeo, às vezes tem aquele ring lights, né, que são aqueles círculos que iluminam. Tem pessoas hoje que conseguem trabalhar com LEDs, tem essa facilidade, o LED consegue colocar uma cor. A iluminação é fundamental dentro desse processo, né? Lembrando que a gente evoluiu da fotografia, o próprio vídeo, né, digamos assim, evolui de uma ideia fotográfica no primeiro momento, e fotografia é escrever com a luz. Então a gente tem essa condição. Os equipamentos vão depender
dos recursos que cada um tem. Às vezes as pessoas têm recursos para ter um trilho onde que o cinegrafista ele fica como se fosse numa locomotiva mesmo, e aí as pessoas vão empurrando aquele carrinho, ele tem aquela sensação de movimento, ele faz aquele movimento circular em volta do objetivo, em volta da pessoa. Tudo isso são equipamentos, né? O próprio Steadicam também, que eu já falei, que é aquele como se fosse um braço mecânico e tipo, um exoesqueleto, né? E segura a câmera, e ali ele pode até correr, e a câmera sempre tem aquela sensação de fluidez, que não mexe, que não parece que está voando, né, no caso. A gente vai ter aí as câmeras, a gente pode falar também um pouco sobre elas, os recursos que cada celular tem, cada condição a gente tem, e aí depois vem a pós-produção, onde que a gente vai ter o acesso aí a todo o material que foi colocado, ele é organizado. Vocês já devem ter visto a claquete, né? Vocês já viram aquela cena clássica onde que aparece lá, cena 1, tal, gravação, né? A duração da cena, qual cena que cena 1, take 2, e aí quais são os takes, e se repete muito tudo aquilo. O diretor a gente brinca, né, que nesse meio acontece uma coisa muito curiosa, né? Eles vão lá e repetem, fazem a cena, uma, duas vezes. Aí o diretor falou, ficou ótimo, perfeito, vamos rodar mais uma? Quer dizer, vamos fazer mais uma? Mesmo que ficou ótimo, perfeito, mas ele faz duas, três vezes. Às vezes a cena, uma conversa, às vezes a mesma cena gravou três, quatro vezes. É claro, se o ator ele esquece o texto, ou se ele erra, ou se ele falou alguma coisa fora, cada um vai ter um jeito. Cada um vai trabalhar de um jeito, cada um tem um jeito de lidar com isso. Às vezes o improviso ficou melhor do que aquela ideia que o roteirista pensou, que o produtor executivo pensou, que o próprio diretor pensou. Alguém ali, o ator teve uma ideia, um lance, ou alguém deu alguma sugestão, e aquilo ficou melhor do que tudo. Aí vai depender. Tem diretor que aceita muito bem trabalhar com improviso, às vezes ele até gosta disso, ele só dá uma ideia geral, e os atores vão construindo o texto, vão construindo tudo aquilo. Às vezes não. Vai ter diretor que ele vai seguir a risca. Ele falou, não quero. Quem eles falam que é assim é o Quentin Tarantino. Que todo o texto é exatamente como ele imaginou, do jeito que ele imaginou, da condição, a vírgula, a pausa, a respiração. Tudo é do jeito que ele imaginou e colocou. E ele tem a genialidade dele no sentido de desenvolver todos aqueles diálogos, todas aquelas histórias, todas aquelas condições, aquela monte de referência que ele tem sobre vários assuntos. Então realmente isso é uma condição que vai depender de cada profissional. Tem uma entrevista do Sabotagem, que foi um rapper, ele já faleceu, e ele fez um filme onde que ele interpretou ele mesmo, um filme do começo dos anos 2000, chama O Invasor, com Paulo Miklos, que ele é um cantor, né, que era o cantor do Titãs na época, e ele representou, né, ele foi o ator do filme, e o Sabotagem representa ele mesmo dentro do filme. E ele fala que o Beto Brandt, que é o diretor desse filme, ele trabalhava sempre com improviso e tudo mais, e ele falou que sentiu muita diferença quando depois ele foi gravar com Hector Babenco, que é um outro grande diretor também, que já faleceu, e que a gente teve aqui no Brasil. E o Hector, ele gravou aquele filme Carandiru. E o Sabotagem, na época, o irmão dele foi o detento do Carandiru, e ele foi como se fosse um consultor do próprio Hector Babenco, da produção, para falar, ele viveu aquela realidade, então ele conhecia muito bem o que funcionava, o que não funcionava. Porque aquele filme foi a ideia mostrar a realidade, o que acontecia lá dentro. E realmente, não tem como você ler, não tem como você estudar, e é totalmente diferente a experiência de quem teve uma vivência onde que ele visitava o irmão e conhecia as regras, conhecia as condições que existem dentro de um presídio. E ele falou que estranhou muito, porque a outra experiência de cinema dele era totalmente no improviso. O Hector Babenco não, ele já era como se fosse, sabe, rígido, tem a condição ali necessária, isso vai ter que ser desse jeito, não vai poder mudar, vai ter que ter dessa forma, é como está escrito, é literal, é essa condição. E tudo isso a gente vai ter com formas de trabalho, como cada um é de um jeito, cada um produz de uma forma. É sempre importante sempre respeitar todas essas condições, né?
Às vezes a gente está trabalhando em equipe, espero que a gente consiga produzir juntos, eu possa ajudá-los também nessa produção. Às vezes em equipe tem pessoas que são mais enfáticas, são pessoas que vai sempre o jeito da cabeça dele, ou não. A gente sempre tem que pensar sempre num bom ambiente para que se execute bem todas essas tarefas e todas essas ações, respeitando ali uma hierarquia. Às vezes, olha, o diretor ele não vai abrir mão disso. Ele quer que a pessoa pareça nervoso, mas muito nervoso. Ele não quer, e às vezes o ator não está conseguindo, às vezes chega numa condição que às vezes pode gerar até um atrito ali, e realmente cada um tem o seu limite, às vezes vai lá e consegue superar aquilo e chega a passar uma verdade. Ou então aquela cena não está ficando boa, ou não está ficando boa da qualidade ou da imagem que o diretor imaginou sobre aquilo, ou para seguir o que está escrito no roteiro. E às vezes fazem uma mesma cena, se faz muitas e muitas vezes. Se faz muitas e muitas vezes. E depois de todo esse material captado, e aí a gente, depois que foi registrado tudo isso, qual foi a condição de tudo isso, aí vem, eles chamam de ilha, né, entra para a ilha de edição, onde que é analisado, onde que sincroniza o áudio, ou às vezes já vem sincronizado o áudio de cada situação, junto com as imagens, e aí depois vai ser feita a pesquisa para saber qual a trilha sonora, ou às vezes a trilha sonora já está decidida ali, qual que é a condição, como é que vai ser a edição sobre tudo isso, seguindo o roteiro. E às vezes dentro da edição pode surgir outras ideias, né, outras formas de pensar sobre tudo aquilo. Realmente tudo isso é combinado, tudo isso é avaliado, tem às vezes, e isso é complexo porque vocês imaginam que um filme ele tem 1h30, 2 horas, mas ele não é 2 horas assim, são vários e vários dias para se produzir tudo aquilo, várias e várias cenas para que sejam analisadas. Às vezes são 10 gravadas 10 cenas iguais. E aí ele vai escolher, o editor ali vai definir qual dessas 10 que foram exatamente iguais. Vamos falar, bom dia, boa tarde, ou então falar bom dia, bate a mão, dá um abraço forte, como é que você tá, meu filho? E ali, olha ali, é só isso. Eles batem a mão, falam lá, bom dia, dá um abraço forte e olha no olho, como é que você tá, meu filho? Isso foi gravado 10, 15 vezes. E aí ele vai encontrar qual que é a melhor, qual que é a condição ali de um lado, de outro, e para identificar qual a melhor mensagem sobre isso. Bom, por hoje é só, eu agradeço muito quem está assistindo agora, enfim, quem for assistir depois não tem problema.